Após Xing e Ping buscar o Wang daquela briga, eles foram a uma lanchonete. Xing está furioso com o jovem Mestre Li por achar que pode fazer qualquer coisa, e o Wang Bin diz que vai se esconder por um tempo, então é para seus amigos o ajudarem a coletar informações. Ele vai aproveitar essa desculpa para voltar ao mundo apocalíptico. Xing diz que não tem problema e que vão avisar quando algo estiver acontecendo. Mudando de assunto, Wang Bin pergunta como ele está hoje e por que Hong Fei não veio hoje. O garoto responde que fizeram um registro da empresa, mas terão que esperar meio mês pela licença comercial, e o Hong Fei está com pressa para encontrar uma loja adequada, por isso que ele não veio junto. Wang, como tá ricaço, fala para não se preocupar com os negócios da loja, é só ele encontrar um agente em vez de correr atrás das coisas sozinhos. Também é para avisarem o Prota quando estiverem prontos, pois quando ele voltar, seus amigos poderão colocar a loja em funcionamento. Xing Ping comenta que isso era para ser divertido, mas o jovem Mestre Li é realmente irritante. Wang Bin diz que vai ter que cuidar desse valentão mais cedo ou mais tarde, então é para Xing se concentrar em seus negócios e não se importar com as outras coisas. Wang se levanta e diz que tem algo para fazer, então vai se retirar primeiro, porém é para Xing se lembrar de não provocar o Mestre Li e seus conhecidos. Xing Ping concorda, porém quando Wang Bin sai do estabelecimento, parece que ele não quer deixar o lance do Mestre Li barato. Xing comenta que ele e Hong Fei não podem tolerar que o Mestre Li intimide Wang Bin, e logo em seguida já liga para seu amigo Hong Fei. Na chamada, Xing pergunta a Hong se ele achou o Mestre Li, e ele responde que sim, ele está em um bar. Mestre Li dentro do banheiro e está indo fazer suas necessidades, porém Xing Ping coloca a mão em seu ombro, e quando ele se vira, o mesmo cobre o valentão com um saco. Cara, eles realmente estão amassando o Mestre Li, e os dois com o rosto de maluco falam que vão espancar o valentão antes de mandar ele pro Vasco. Enquanto o Mestre Li está apanhando, ele pergunta o valor que os meninos querem para parar de bater. Para ficar claro, os dois estão adulterando a voz para não serem descobertos. Continuando, eles dizem não ligar para o dinheiro dele, e nos é mostrado o número 1 e o 2, bem ali com um fedor enorme. Quem fez isso foi Hong Fei, e sim, o moleque folgado foi jogado bem nesse lugar. Com isso, Xing Ping e Hong Fei saem correndo feliz da vida. Mudando de cena, Wang Bin está em uma sala cheia de caixas para levar ao outro mundo. Tudo isso deve durar o mês inteiro, mas não podemos esquecer de um detalhe: ele também vai levar uma geladeira, para que todos possam saborear refrigerantes e cervejas gelados. O Prota estende as mãos e pede ajuda do sistema para colocar todas essas coisas no item box. Antes dele ir para o outro mundo, ele pergunta ao sistema se tanta comida assim pode estragar ao ser teletransportado, mas não, o item box tem uma super função que mantém os alimentos frescos, portanto não há problema quanto ao tempo de armazenamento dos alimentos. Após isso, ele finalmente é teletransportado para o outro mundo. Riscos na parede aparecem, e isso foi feito pelo irmão Nan. Com isso, ele estava contando os dias em que o Wang Bin partiu, e chega à conclusão que hoje é o 7º dia, então ele deve voltar hoje. Todos estão sentados, e o mestre da Miao diz que se for seguro onde o Wang está, eles devem abençoá-lo mesmo que ele não volte. Afinal, eles sofreram junto com ele, e nunca vão encontrar um homem tão bom como ele neste mundo apocalíptico. Miao concorda, e diz que agora que todo mundo pode cuidar de si mesmo, ele não tem obrigação de voltar e cuidar deles. Guan diz para Miao que a primeira vez que Wang se foi, ela teve os mesmos pensamentos que ela. Naquela época, Guan pensou que Wang estava mentindo para ela, mas mesmo com pouca esperança, voltou para casa onde viu o irmão Wang sair todas as noites, para dar uma olhada. Quando ela estava pronta para ficar desanimada e desistir, o irmão Wang voltou. Guan então fala para Miao esperar um minuto, pois acredita que o irmão Wang não quebrará sua promessa. As crianças também acreditam que o Wang Bin vai voltar, pois ele não mentiria para eles. De repente, a porta se abre, e para a felicidade de todos era o Wang Bin. Guan se emociona e dá um abração no Wang Bin. O irmão Nan chega a chorar com isso, pois pensou que ele não voltaria. O Prota chama o pequeno de tolo, pois ele é um homem, e nunca voltará atrás com a sua palavra quando prometer algo. Após deixar todos felizes, ele vai mostrar as coisas que trouxe para eles, sendo frutas frescas para as crianças, um refrigerante bem gelado para Miao, que deixa as duas tendo um treco como sempre. Não podemos esquecer do homem da casa, até porque ele não esqueceu do que queria, e já vai cobrar o Wang Bin. O Prota se assusta, mas logo dá o cigarro que ele tanto pediu, que chega a deixar o mestre emocionado. O irmão Nan até pede um para o mestre, mas o mesmo recusa, dizendo para ele brincar, e que fumar perto de crianças pode afetar o seu desenvolvimento. Mudando de cena, Wang Bin fala para Guan e Miao que trouxe guisado de carne de vaca para cozinhar, então é para prepararem e comer todos juntos. Isso deixa elas felizes, e Wang Bin começa a preparar. Logo, Xiao Bao e Xiao Nan despejam água na panela, enquanto Guan coloca a carne e os legumes. A comida já está pronta e Wang Bin fala para comerem. Embora seja simples, na próxima vez ele vai trazer uma comida mais luxuosa. Irmão Nan e os outros começam a comer.
enquanto a menina alimenta a criança mais nova. O mestre mostra sua felicidade ao comer essa carne. Miao fala que parece ser muito bom, e ao experimentar ela chega a chorar. O jovem pergunta ao pessoal por que eles estão chorando, pois não sabe se está muito picante ou muito ruim. Miao responde que está uma delícia o guisado, mas faz muito tempo que eles não comem carne, e esse é o motivo de estarem emocionados. Ela relembra o tempo que havia muita comida, as condições não eram tão difíceis, e todos podiam aproveitar o sol e aproveitar ao máximo a vida. Já o irmão Nan pensa em seus pais que faleceram, pois naquela época eles podiam comer felizes, como uma família. Xiaobao também chora pela falta de seus pais, e isso dói mais ainda, por saber que eles não vão mais voltar. O mestre pensa na sua pequena neta, pois quando o apocalipse começou, ele não conseguiu proteger sua família, e no final acabou ficando sozinho. A outra menina chora por sua família ter virado zumbis. Se não fosse pela Miao, ela e a Xiaoke não estariam comendo esse guisado com todos aqui hoje. A dupla fica emocionada ao ouvir isso. Guan até comenta que o sabor familiar fez todos pensarem nos tempos felizes antes do apocalipse, até porque ela passou por esse sentimento quando escutou aquelas músicas com Wang Bin. A policial comenta que todos passaram por todo tipo de experiências e dificuldades para chegar onde estão hoje, e o tio Li acrescenta que o apocalipse já aconteceu e o passado é irreparável, então devem seguir em frente e viver bem. Wang Bin diz que tem certeza de que com o trabalho árduo de todos, eles vão poder criar uma casa e refúgio seguro nesse mundo apocalíptico. Guan pergunta a ele se já pensou em algum plano. O jovem diz que até onde sabe, o mar está a leste, então eles devem se mover para esse lado, e mesmo que não haja casas, eles podem encontrar uma ilha para se instalarem. Assim que encontrarem um lugar com solo adequado e muita água, Wang Bin trará sementes e eles plantarão alguns vegetais fáceis de cultivar. Também poderão manter javalis e algumas aves em cativeiro, para não terem que se preocupar com carne. Por fim, o prota fala que, embora a viagem seja relativamente longa, ele acredita que enquanto todos estiverem de acordo e juntos, eles poderão chegar. Miao acha essa uma boa proposta, porém é um longo caminho para o leste, e há muitos zumbis e gangues saqueando por todo o caminho. Xiaobao responde Miao para não esquecer que tanto Xiaonan quanto ela aprenderam a usar armas, e que vão acompanhá-la ao longo do caminho. Xiaonan concorda, e diz que já que o irmão Wang disse isso, é para eles fazerem as malas imediatamente, e partir amanhã. Wang Bin comenta que não é para fazerem as malas ainda, pois não podem ir para o leste sem ter comida e bebidas suficientes. Com isso, o jovem milionário diz para brindarem pelo grande futuro. Guan comenta que o Wang Bin é bonito, e sempre a deixa com uma sensação de segurança. Já Miao diz que o Wang Bin realmente se tornou o líder da equipe, e parece que conheceram a pessoa certa. A equipe finalmente brinda por esse momento e o futuro. Podemos ver que já estava escurecendo, e o Wang diz que preparou roupas novas para cada um deles. Então depois do jantar, é para eles experimentarem para ver se servem. Miao comenta que o Wang Bin encontrou essas roupas bagunçadas, e elas são todas saias, e não sabe como vai conseguir lutar com elas. Guan, após ver as roupas, com felicidade diz para a policial que achou um conjunto adequado para ela, e que seu corpo é tão bonito que deve ficar bem. Miao vê o conjunto e diz que esse está bom, e vai tentar com esse primeiro. Enquanto a policial sai para se vestir, Guan continua olhando as roupas. Enquanto as garotas estão fazendo suas coisas, Wang Bin finalmente pode tomar um banho relaxante. O prota vê um papel e lê o que está escrito. Nele está escrito agradecimentos por todo o trabalho de Wang, e espera que ele goste do banho quente. A Guan quem preparou esse banho, e Wang a elogia dizendo ser doce. O garoto comenta que isso é muito bom. Embora seja fácil tomar banho em uma vila de verdade, é uma experiência diferente nesse mundo apocalíptico. Em seu pensamento, ele fala que já tem uma vila e mais dinheiro do que pode gastar em várias vidas no seu mundo, mas ele se pergunta se ainda tem que continuar vindo a esse mundo apocalíptico. Wang Bin diz que as pessoas sempre têm sentimentos e que deveria pelo menos criar um abrigo seguro e sem preocupações para todos aqui. Assim mesmo que o sistema quebre e ele não consiga mais voltar, ele não vai ficar muito preocupado. Nisso, o sistema aparece dizendo para o jogador ficar tranquilo, pois o sistema é muito estável e o problema com qual está preocupado não existe e nunca existirá. O prota sem graça pergunta se o sistema é mau e como ele ousa espionar sua mente. O mesmo diz que está apenas respondendo suas dúvidas e acrescenta que se Wang quiser proteger seus parceiros nesse mundo apocalíptico, ele deve encontrar mais ouro para fazer o upgrade. Com isso, o prota diz que entende que fazer upgrades o torna mais forte. Nisso, Guan bate na porta e pergunta se a temperatura da água ainda está boa. Caso não esteja, ela vai adicionar mais um pouco de água quente. O jovem responde que a temperatura da água está ótima e a agradece. Guan não perde tempo e pergunta se pode tomar banho junto com ele. Porém, o garoto se apavora e diz que pensa que isso não é certo. A garota então fala que vai entrar e o prota fica todo vermelho. Nisso aparece a beleza em pessoa e o Wang diz que se ela tiver com pressa para tomar banho, ele sai primeiro. Ela então tira suas roupas e entra
entra dentro da banheira. Ela avisa que não é preciso fechar os olhos, pois só quer tomar um banho com ele. Wang comenta que Guan é muito inocente, pois eles são adultos, e só numa relação entre amantes deveriam se banhar juntos. Ela se encosta nele e pergunta se não estaria tudo bem se ele a tratasse como sua namorada. Wang então pergunta se Guan gosta dele, e ela o responde que não sabe nem quando isso começou, mas agora sempre pensa nele. Com isso, o lado malvadão dele pergunta por que ele ainda está pensando, e pra ele se apressar. Porém, ele fica bravo e diz que ela pode estar apenas o tratando como o irmão mais velho de confiança, e não pode tirar vantagem disso. Continuando, Guan sente algo estranho na banheira, mas já sabemos o que era isso. A garota então se desculpa com isso. Wang se vira e diz a Guan que talvez ela tenha uma boa impressão dele com base em seu carinho por ela, e pergunta se ela tem certeza que sente amor por ele. A garota então pergunta se ele não gosta dela, mas o mesmo a responde que gosta, mas isso não significa que possa possuí-la. Ele diz que espera que a Guan possa descobrir seus sentimentos por ele, se são de amor ou apenas gratidão. Ela, aparentemente triste, diz que isso é complicado e não entendeu direito. O prota, saindo da banheira, fala que é exatamente por isso que não podem chegar a namorar, pois ela ainda não entendeu seus sentimentos. O prota, já em pé com sua toalha, fala que quando ela pensar sobre isso claramente e entender seus sentimentos, é para dizer se o ama como um amante e não apenas como um simples afeto. Com um sorriso no rosto, ele comenta que não será tarde demais para começarem como amantes. Por fim, Guan fala que já entendeu isso claramente e está disposta. O jovem, já em seu quarto, diz que quase não aguentou e que é muito bom deitar depois de tomar um banho. Em seu pensamento, ele não sabe por que ainda está hesitando, pois Guan tem muitas qualidades e ainda tem um corpo bonito. Uma garota como essa é o que muitos homens querem. Em comparação com Zhao Qian, que apenas o enxergava como seu escravo, Guan não poderia ser mais que simpática. Talvez até seja pela traição que Wang experimentou, que ele não ousa responder facilmente aos sentimentos de Guan por ele. Ou talvez ele também goste muito de Guan e se pergunta se é por isso que ele leva o seu e os sentimentos da Guan tão a sério. Bom, nesse momento o jovem não consegue entender isso. Além de tudo isso, quanto mais profundo for o relacionamento dos dois, mais difícil será para Wang se perdê-la ou não conseguir mais vê-la. Nesse momento, alguém abre a porta e, para nossa surpresa, é a Guan vestida de gatinha. Ao ver isso, chega a sair sangue do nariz do prota. Guan também diz que Wang definitivamente não vai a rejeitar dessa vez. A garota pergunta se Wang gosta de cosplay e Wang a responde que gosta, mas onde ela conseguiu essa roupa? Ela então diz que encontrou na pilha de roupas que o jovem trouxe e pergunta se ficou bom. O prota fica confuso quanto a isso, mas se lembra que para encontrar roupas adequadas para todos, ele acessou vários sites e passou muito tempo procurando, até que um site particular recomendou muitas roupas para o jovem. Quando ele viu as roupas, pensou na hora que ficaria bom na Guan, então seu demônio anterior tomou conta e pediu muito dessas roupas. Voltando à realidade, Guan abraça o jovem e diz que já entendeu seus sentimentos. Ela acrescenta que desde que o conheceu, não teve mais que passar fome, e o mais importante, Wang é muito gentil com ela, fazendo com que se sinta feliz e segura. Quando Wang ia dizer algo, Guan diz que ele tem apenas que a aceitar e lasca um linguão nele. Bom, não posso mostrar aqui, mas sim, o jovem fez o gigante Golias trabalhar hoje. Já no outro dia, o grupo partiu cedo em direção ao mar. Por não terem achado um carro no caminho, eles tiveram que continuar caminhando. Isso fez o Wang lembrar de encontrar mais ouro para fazer upgrades no sistema, pois assim ele vai conseguir trazer carros e mais energia para esse lugar. Durante o dia, eles encontraram alguns zumbis, mas agora que eles têm armas e munições suficientes, foi fácil lidar com eles. Mas para não fazer barulhos e atrair mais zumbis, eles tentaram o máximo possível só usar as facas. Nisso, Wang também descobriu que desde que atualizou o poder das mãos de fogo, suas habilidades estão muito mais ágeis do que antes. Miao, com um sorriso, diz achar que as habilidades de Wang ficaram muito mais ágeis depois que voltou. Logo, ela pergunta se ele esteve treinando secretamente. O garoto a responde que sim, pois não pode sempre depender da policial Miao para o proteger. Guan dá um abraço em Wang, dizendo que se sente segura com ele. E Miao, em seu pensamento, diz que depois que fizeram aquilo, eles se tornaram mais próximos. Continuando o caminho, nos é mostrado um bairro abandonado e eles ficaram para descansar. Esse local era supostamente um bairro de famílias ricas, então era conveniente para eles descansarem no local. Com isso, Wang também pode procurar por objetos de valor e ouro deixados para trás para poder atualizar o sistema o mais rápido possível. Embora existam muitas vilas, Wang escolheu um dormitório para descansarem, pois é o mais alto e tem a melhor vista. Caso acontecesse algo, eles conseguiriam perceber imediatamente. Nisso, aparece duas pessoas no mato e, sussurrando, eles se perguntam se o grupo está cozinhando. Os dois seguiram o grupo por todo o caminho e comentam que suas mochilas devem estar cheias de comida. Quando um vai dar ideia de fazer algo, o outro pergunta se ele quer morrer, pois eles têm armas. Com a quantidade de poder de fogo que a dupla tem, ele não sabe como poderão vencê-los. Seu companheiro então o chama de covarde, pois tem apenas
apenas 2 homens, e um deles é manco, portanto os demais não terão perigo algum. Por fim, ele diz que tem mais pessoas que eles, e para pensar em toda a comida. Com isso, eles voltam para reportar a situação ao seu líder. No quarto está Wang dormindo, e Guan na cama dizendo que vai deixar o jovem dormir mais um pouco. Já na varanda, o mestre tá como? Dando aquela cheirada no cigarro. Guan então vai para a varanda também para ficar de guarda, e diz para o mestre descansar. Ele aceita descansar um pouco, e comenta que se ela perceber qualquer coisa, é para os informar imediatamente. Guan já sozinha diz que está chovendo, e o homem ainda está no mesmo lugar. Porém, Guan nota que tem movimentos por ali. Nisso aparece 3 homens, e um avisa o líder que todos seus irmãos estão reunidos. O cara comenta que tem apenas uma pessoa de guarda, e pergunta se trouxeram suas armas. Ao confirmar que sim, o homem diz que vão atacar agora, e para serem rápidos. Guan nesse momento já estava mirando neles, mas comenta que estão vindo de 2 direções diferentes, e se pergunta se o plano deles é o cercarem. Wang e companhia chega até a varanda, e o jovem pergunta para Guan qual é a situação. A informação é que tem aproximadamente 20 pessoas, mas por conta da chuva sua visão ficou embaçada, e não conseguiu ver se eles tinham armas ou não. Ao escutar isso, Wang diz que pode ter ainda mais pessoas. Wang avisa que ele e as garotas vão atirar por janelas diferentes, e o Chu-Li precisa proteger a escadaria, para prevenir que eles se esgueiram e subam por elas. Chu-Li começa a se culpar, dizendo que deveria ter sido mais cauteloso e checado com mais cuidado, e que não era para se preocuparem, pois a escadaria ia ficar com ele. As crianças aparecem, e o irmão Nan diz que eles Xiaobao vão ajudar a repelir os inimigos. A garota concorda, e também tá com sangue no olho. O mestre determinado diz para eles protegerem Xiaoyan e os outros, então é para fazerem as malas e se prepararem para quebrar o cerco inimigo. Wang, com sua arma, checa como está a situação. Ele comenta que os bandidos começaram a se mover, e parece que querem o cercar para os emboscar pela retaguarda. O jovem então comenta que isso não importa. Primeiro ele vai acabar com 1 ou 2 para eles sentirem medo. Um já vai de base, deixando os 2 atrás apavorados, e o loirinho diz para correrem pois foram descobertos. Guan diz a Wang Bin que isso é ótimo, pois assustou eles no momento em que atirou, mas não pode simplesmente deixá-los fugir, e avisa que vai acabar com mais alguns. O jovem comenta que apenas atirou porque foi forçado, mas se muitos zumbis forem atraídos pelo som dos tiros, será difícil para saírem daqui depois. Miao fala que o Wang Bin está certo. Enquanto essas pessoas pararem de o incomodar, não tem necessidade de incomodá-las também. Portanto, o grupo irá embora amanhã. Guan, com muita fúria, diz que se eles ousarem atacar, ela vai acabar com eles um por um. Com essa fala, até o Wang fica assustado e comenta que no futuro não deve ofender ela, senão vai acabar morrendo. Em uma casa, o líder comenta que isso é estranho, pois eles o encontraram facilmente à noite, e em sua opinião, o grupo deve ter uma arma com alta tecnologia em suas mãos, algo como uma mira com visão noturna, ou até mesmo óculos. Os outros 2 pensam sobre isso, pois um ataque furtivo à noite não é possível, e durante o dia, o líder definitivamente não será capaz de vencê-los, portanto é bom ele pensar muito nisso. O líder, com um sorriso maléfico, diz que isso é fácil de lidar, até porque conseguiram deter mais de 300 zumbis no oeste da vila. Agora parece que seu plano é deixar eles saírem e cercá-los, mas antes, é para um irmão avisar a todos para se separarem e atrair os zumbis até eles. Com isso, o líder verá quantas balas eles têm. Mudando de cena, Wang está na sacada junto com a Guan. Ele avisa sua namorada que faltam poucas horas para amanhecer. Provavelmente eles não vão voltar, então ela pode descansar. A garota diz que não quer descansar, e sim ficar com seu amado. O jovem diz a ela que não vai fugir, e que ela tem que economizar suas forças também. Nisso, o barulho é ouvido vindo do mato, e Wang diz que eles realmente têm más intenções. Enquanto eles se aproximam lentamente, Guan está mirando neles e acabam sendo finalizados. O ser se levanta, e vemos que na verdade são zumbis que estão se aproximando da casa. Wang diz que Guan pode ir primeiro e descansar, e que não tem problema ele vigiar sozinho, mas obviamente ela quer ficar com ele. A garota avisa que está ouvindo vozes, e muitos zumbis aparecem gritando. Wang avisa que tem do outro lado também, e isso deve estar acontecendo por conta do tiro de agora há pouco, que deve ter chamado a atenção dos zumbis próximos. A Guan acha isso estranho, pois de noite houve muitos tiros, e nenhum zumbi apareceu. Ela conclui que deve ter sido as pessoas de ontem, e aparentemente querem os aprisionar nesse lugar. Wang comenta que isso é realmente ótimo, mas se corrige dizendo que essas pessoas são abomináveis. Mas com a inteligência dos zumbis, eles não representam nenhuma ameaça. Portanto, Xiaobao e ele vão usar eles para praticar com as armas. O jovem também diz para Guan não se preocupar com o tempo, pois os suprimentos são definitivamente suficientes. Como não podem ir agora, eles vão descansar por mais alguns dias, apenas para recuperar suas forças. Guan concorda e se sente aliviada ao ouvir isso. Um berro de dentro do prédio sobre o que aconteceu surge, e o grupo se pergunta o que está acontecendo, pois está cheio de zumbis ao redor. Chu-Li diz que se não conseguirem se
se livrar de todos esses zumbis, eles definitivamente não vão conseguir sair. O irmão Nan fala que pouco antes de ir para a cama, o irmão Wang disse para não matar esses zumbis, para poderem praticar com as armas juntos. Miao com um sorriso comenta para não se preocuparem, pois os zumbis não vão conseguir subir. Agora eles não precisam se preocupar com aquelas pessoas vindos atacar furtivamente, podendo até ter uma noite de sono. Por fim, ela avisa que as crianças deveriam dormir e que ela vai ficar apenas observando o lugar, esperando o irmão Wang acordar amanhã. Os bandidos observam o prédio de longe e já contam com a vitória. O líder acredita que a comida do grupo não vai durar muito tempo, então mais cedo ou mais tarde, eles terão que limpar esses zumbis. Quando suas balas estiverem quase no fim, os bandidos imediatamente vão atacar. Já amanheceu e o Wang se sente com mais energia. O irmão Nan está bem animado para praticarem juntos, dizendo ter muitos zumbis esperando para serem finalizados. Wang diz para o garoto não se preocupar e para comerem alguma coisa primeiro, e vão praticar com os zumbis mais tarde. Wang, com uma cara engraçada, diz que os bandidos devem estar os observando secretamente aqui por perto e quer ver no que vai dar. Mudando de assunto, o jovem diz que não cozinha para Xiaobao por um bom tempo e pergunta se pode cozinhar carne com cebolinha verde. As crianças ficam animadas ao ouvir isso, pois vão comer carne finalmente. Miao avisa Wang que sabe que trouxe muita comida, mas eles estão sob um cerco e agora há apenas alguns vegetais selvagens, então não é para os desperdiçar. O jovem comenta que eles têm muitos suprimentos, portanto não é para se preocupar. Bom, a situação dos bandidos também não está tão ruim, eles estão até tomando uma sopa. O líder fala que está tão farto dessa sopa de vegetais selvagens que com certeza vão comer carne. Porém, nesse momento, um cheiro passa sobre seu nariz, sendo um cheiro muito bom. Seus capangas também se levantam com esse cheiro e comentam que o grupo está cozinhando um verdadeiro luxo. Nesse momento, Wang está usando suas habilidades aprendidas em seu trabalho universitário de meio período. Resumindo, ele está preparando uma carne com cebolinha verde. O prato está pronto e eles começam a sentir o cheiro, quase não resistindo para comer. Miao fala para o jovem que ele é ótimo e que não pensava que ele conseguisse cozinhar. O Chuli também comenta que não se surpreende que Guan esteja tão apegada a ele e que desse jeito até ele vai se apaixonar. A essa altura, Miao saca o plano do prota. Ele fez esse prato delicioso só para que aquelas pessoas soubessem. Wang, com uma cara de espertalhão, fala que a policial o conhece bem e que fez isso porque os bandidos devem estar por aqui por perto e isso irá irritá-los. Pelo visto, isso deu certo. Eles ficam muito irritados pelo fato de que enquanto eles têm que comer essa sopa, o grupo está comendo alimentos cheirosos e picantes. O líder pede para se acalmarem, mas não adianta muito por agora, pois eles estão indignados de terem essa vida, enquanto os outros estão bem melhores. O líder comenta que cada um tem sua própria vida e lembra que nesse mundo pós-apocalíptico, eles formaram uma aldeia com mais de 300 pessoas. No início, eles trabalhavam muito e eram autossuficientes. Embora não fossem ricos, eles tinham comida e roupas suficientes, porém não esperavam atrair a atenção de outras pessoas que vinham pegar suas comidas. Em seguida, com a chegada de zumbis, o número de infectados continuou a subir, portanto sua aldeia com cerca de 300 pessoas acabou sendo reduzida a 20 atualmente. Isso emociona os dois, e o líder acrescenta que sabe que todos estão com fome há muito tempo, e agora há gordura na sua frente, por isso ele não consegue conter a respiração. Com uma cara de raiva, o líder fala para deixar eles brincarem, pois quando a oportunidade surgir, eles só não pegarão suprimentos, como também não pouparão a carne. Um membro avisa o líder que o grupo está atirando, e o líder, dando risada, fala que devem estar ansiosos para partir, e quando ficarem sem balas, a vitória será certa. Enquanto os bandidos estão contando vitória, as crianças estão treinando a mira com os zumbis. Wang elogia Xiao Nan, dizendo estar indo bem, e que mais um tiro na cabeça será 10. Já Xiaobao acertou apenas 5 tiros na cabeça dos zumbis, portanto ela terá que treinar mais. Miao está um pouco preocupada com isso, e pergunta ao seu mestre se ele não acha que o Wang está desperdiçando muitas balas ao deixar as duas crianças praticarem assim. Tio Li comenta que isso não é desperdício, pois esse é um investimento de longo prazo. Voltando para o treinamento, Xiao Nan grita de alegria, pois acertou 10 tiros na cabeça. Como recompensa, ele ganhou uma coxa de frango assado. O garotinho agradece e fala para Xiaobao que vai dividir com ela esse pedaço de coxa de frango. Porém, a menina grita que essa é a sua recompensa. Xiao Nan diz que não liga para isso. Aliás, eles são família, então é claro que eles têm que compartilhar as coisas boas juntos. Xiaobao nesse momento se pergunta a uma família com uma expressão de surpresa. E após essa ação, o tio Li fica orgulhoso do garotinho. Wang Bin dá mais recompensas pelo árduo trabalho diário e acrescenta para trabalharem muito mais, deixando as crianças muito felizes. Miao, preocupada, pergunta ao jovem se há realmente comida suficiente para comerem, e ele diz que tem o suficiente. Nisso, Miao pensa em algo curioso, pois a bolsa do prota sempre fica cheia no dia seguinte, depois de esvaziá-la, deixando uma dúvida de onde
onde ele tira tanta comida. Embora ela queira saber, esse pode ser seu segredo, então é melhor ela não ser curiosa e intrometida. Xiaobao pergunta a Wang Bin quantos zumbis ele planeja matar, e o irmão Nan diz que ele vai acabar com todos. Nisso, Wang fala para não fazerem barulho e apenas observar a sua performance em silêncio. A partir disso, ele atirou, e eles ficaram até de noite treinando contra esses zumbis. Nos é mostrado vários zumbis no chão, e os bandidos comentam que eles estão atirando desde de manhã, tendo um poder de fogo muito forte. O líder suando diz para não se preocuparem, pois vão atrair mais e mais zumbis, e suas balas acabarão mais cedo ou mais tarde. Muitos zumbis aparecem, jogados no chão, e Wang já está exausto e pede massagem. Guan dá uma ideia de praticar junto com ele. Do contrário, se ele continuar a praticar assim, ficará muito cansado, mas ele diz que não há necessidade, e que dá conta desses zumbis, e que eles serão muito úteis para ele. Xiaobao pergunta por que esses zumbis servem para ele, e ele a responde que é para praticar com as armas, e se ela não percebeu que sua taxa de acerto de tiro na cabeça está ficando cada vez mais alta. Nisso, o irmão Nan diz que Wang é digno de ser seu ídolo, e que ele contou quantos zumbis ele matou, sendo mais de 300. Wang, em seu pensamento, fala que só pode contar com ele mesmo para atualizar o sistema, por isso ele tem que acabar com os zumbis, e se ficar cansado é só descansar. Na manhã seguinte, Wang deixou todos ainda de férias, comendo e bebendo e descansando, enquanto continuava a matar zumbis. Por causa dos tiros, outra onda de mortos-vivos foi atraída, mas isso permitiu continuar ganhando experiência e atualizar o sistema. Um aviso do sistema aparece e dá parabéns a Wang. A habilidade Mestre do Tiro foi atualizada para o nível 4, aumentando a taxa de acertos de tiro em 150 pontos, a taxa crítica em 150 pontos também, e a distância de tiro para 350 metros. Agora, para a próxima atualização, requer que ele acabe com 10.000 zumbis. Durante esses poucos dias de prática de tiro, além do bônus da habilidade Mestre do Tiro, o nível de tiro de Wang já ultrapassou em muito da policial Miao. Com o bônus dessa habilidade, a pistola se transformou em um rifle de precisão em sua mão. Wang diz que estão cercados nesses últimos 7 dias sem encontrar nada de valioso, mas pelo menos isso lhe deu a chance de melhorar suas habilidades, sendo um ganho inesperado. O jovem então pega uma caixa e diz que aqui estão todas as coisas que ele trouxe dessa vez, e todos ficam surpresos com as coisas que tem ali dentro. Miao comenta que não se admira que ele fala ter o suficiente cada vez que ela o lembra de economizar, tendo de fato o suficiente para comerem até ele voltar. Wang, com a mão em seu peito, diz para comerem à vontade e se cuidarem durante esses 7 dias, prometendo estar de volta com mais delícias em 7 dias. O jovem diz que depois de conviverem por tanto tempo, acredita que todos já tenham percebido que ele pode trazer e deixar comida para todos, mas esses alimentos precisam ser trocados por ouro e joias preciosas. Embora as joias e o ouro não sejam nada comparados aos suprimentos de sobrevivência, ele tem uma maneira de torná-los valiosos e vai explicar para eles no momento certo. Guan fala para ele não se preocupar e que com certeza vai manter isso em segredo por ele. Miao também fala que não importa o que seja esse método, pois ele os ajudou muito e definitivamente manterão em segredo por ele. O irmão Nan até fala algo engraçado, que mesmo que tenha centenas de armas apontadas para ele, ele nunca vai revelar o seu segredo. Com isso, Wang Bin diz que não precisa ser tão sério. Por fim, ele fala que precisa ir e que ainda tem muitos zumbis lá embaixo, então é para apenas deixar eles como zeladores. Já de noite, no mundo real, tem 2 homens com melancias na rua e Wang Bin aparece no meio dos arbustos. Ele liga seu celular para ver o que aconteceu recentemente, senão ele não vai conseguir acompanhar as novidades. Ao olhar para as chamadas perdidas, o garoto diz que com certeza deve ser dos seus amigos, porém tem uma chamada perdida de sua ex-namorada, Zhao Qian. Wang Bin se pergunta o que ela quer com ele e se foi abandonada, por isso pode querer voltar. Andando, ele diz que não vai ligar para a escória. Primeiro ele vai perguntar ao Hong Fei sobre a loja. Em casa, ele fala com seu amigo Hong Fei pelo celular. Hong pergunta onde ele esteve e por que não conseguiu falar com ele pelo telefone. Wang Yu responde que saiu para fazer algumas coisas e o sinal por lá não estava muito bom, por isso não recebeu sua ligação. Logo ele pergunta a Hong Fei se a polícia está à sua procura, mas o mesmo diz que não e o que eles querem com ele. Wang diz que bateu no irmão Dong da gangue Heihu, então teme que chamem a polícia e vão atrás de seu amigo. Hong então fala para não se preocupar e que eles serão odiados pelas pessoas da estrada se pedirem ajudas à polícia. Mudando de assunto, Hong Fei diz que ele e Xing Ping estão quase terminando a loja. O prota diz que está tudo bem e que só queria perguntar algo, mas como está bem tarde, ele diz para saírem amanhã e conversar sobre isso. Ao desligar, Zhao Qian liga para Wang e ele atende. Ele pergunta à garota se ela está o procurando e ela diz que ouviu dizer que ele feriu um membro da gangue Heihu com uma arma, e se isso era verdade. O prota pergunta a ela e se foi verdade, até porque não é da conta dela o que ele faz. Zhao Qian então diz que
que estava apenas tentando ser gentil e tentando avisá-lo. Ela começa a falar que sabe que o traiu e não vai pedir que a perdoe. Porém, quando ela ia falar mais alguma coisa, ele diz que ela fez uma grande bagunça e para se cuidar a partir de agora. O garoto também pergunta se não foi o jovem mestre Lee que disse isso para ela, e ela o responde que sim. Zhao Qian fala que embora ele tenha ficado surpreso quando soube que Wang tinha uma arma, nem ele nem a gangue Heihu pretendem deixar o jovem ir assim sem dar o troco. Nisso, Zhao Qian começa a sussurrar, pois o jovem mestre Lee está atrás dela. Ela diz que parece que seu namorado está pedindo a um assassino para lidar com Wang e para ter cuidado. A garota então diz que ele está de volta e que vai parar de falar com o prota por enquanto. Wang, em seu pensamento, se pergunta por que Zhao Qian de repente está tão gentil e que embora a habilidade mestre do tiro tenha alcançado no nível 4, não é viável usar armas de fogo neste mundo. O jovem comenta que como não pode usar armas de fogo, a habilidade mão de fogo não será o suficiente contra o assassino. Ele então chama o sistema para jogar na loteria, pois precisa melhorar a mão de fogo o mais rápido possível, e a loteria é a maneira mais rápida para isso. Wang tem 150 Jin de ouro restantes no espaço do sistema, e que é o suficiente apenas para uma jogada, mas logo ele diz que se não conseguir nada de bom, vai pegar 1000 Jin de ouro no porão, para usar nos 10 sorteios em uma jogada. Ele acrescenta que depois recupera esse tanto de ouro no outro mundo. O sistema avisa que Wang não precisa ficar desencorajado, e que o sistema pode ser atualizado novamente com apenas 50.000 Jin de ouro. Após a atualização, o sistema irá ativar o shopping do sistema. Wang pergunta se o sistema pode simplesmente trocar ouro e joias por mercadorias, e a resposta é que sim. O prota então coloca a mão na alavanca e diz que vai jogar uma vez, e não importa o que receba, é para parar imediatamente, e em seguida, depositar 50.000 Jin de ouro para atualizar. Ele finalmente puxa, e aparentemente caiu no livro de habilidades, deixando Wang felizão, falando que finalmente teve sorte. Uma habilidade chamada Atravessando o Rio rapidamente aparece. Essa habilidade aumenta a agilidade em 5 pontos. Depois de cultivar com sucesso, o corpo fica leve como uma andorinha, e pode atravessar um grande rio muito rápido. Atualmente, ao usá-la, o prota pode atravessar até 3 metros com um único passo, ou pular 2 metros de altura, consumindo 10 pontos de força interna por segundo. Para atualizar para o próximo nível, ele terá que usar essa habilidade 100 vezes. O sistema também avisa que o valor da força interna é formado de acordo com o número de atributos espirituais, e cada ponto de valor espiritual é igual a 10 pontos de força interna. Nos é mostrado os atributos de Wang Bin, e ele diz que exceto pelo poder espiritual, seus atributos foram aumentados para o nível normal do fim dos tempos. Após isso, ele diz que vai testar essa habilidade. Na rua, o jovem comenta que são 5 km até a cidade, e quer ver quanto tempo leva para correr até lá. Ele se prepara e dispara, dizendo estar se sentindo muito leve. Galera, só um detalhe que eu não queria deixar passar. O mestre Kami e o Naruto apareceram em uma imagem. Será que o Wang Bin vai treinar com eles? Deixando a brincadeira de lado, Wang Bin comenta que levou apenas 9 minutos para correr 5 km, sendo um pouco menos de 2 minutos por quilômetro. Nisso, Wang Bin escuta valentões ameaçando as pessoas por estarem em um lugar sob o controle da gangue Heihu. O homem se desculpava por estar ali, pois até ele não sabia que era território da gangue. O valentão o responde que aqueles que não sabem não são culpados, mas o homem vai ter que pagar a taxa do local agora. Wang se pergunta se essa gangue Heihu não é a mesma do irmão Dong da última vez, e diz que eles também coletam prêmios de seguro, mas parece mais um negócio sombrio. Voltando para os valentões, um careca se intromete e diz para o loirinho que ele é muito impulsivo e não é para assustar os idosos. O mesmo carequinha diz para deixar ele pagar a taxa do local, e o velho diz que não precisa e que vai sair agora. Wang Bin comenta que essa gangue parece ser bem famosa e já faz maldade nessa área há muito tempo. O carecão coloca a mão no ombro do velho e diz que isso seria um insulto. Ele acrescenta que olha para sua filha como se fosse sua irmã, e mesmo com uniformidade escolar, ela já é madura demais. O tarado se aproxima com sua mão e pergunta para a garota deixar ajudá-la a ver se ela tomou hormônios demais. O velho grita para ele não fazer isso e que ela é menor de idade, o chamando de besta. Os caras então seguram a garota e o prota com raiva caminha na direção deles, dizendo como ele ousa fazer isso em plena luz do dia, e se pergunta se ainda existe leis. Quando o careca está quase lá, alguém segura sua mão. Era um velhinho que afirmava serem alguns homens grandes, intimidando os velhos e molestando uma jovem garota, sendo um desperdício de homem. O valentão irritado pergunta se o velho sabe quem ele é, e se não o soltar vai explodir sua cabeça. O velho bem calmo fala para tentar, mas algo estranho acontece, pois o careca diz que não consegue usar sua energia. Os capangas começam a falar para o careca explodir a cabeça do velho de uma vez, e Wang comenta que os
outros não conseguem ver, mas ele consegue ver vagamente. Não é que o irmão Zhang não queira se mexer, mas sim porque ele não consegue. O velho calmo pergunta por que o gangster não está mais latindo e onde está a energia que ele tinha para explodir sua cabeça. Após isso, o valentão fala para seus capangas o ajudarem a dar uma surra no velho, e o loirinho acerta um soco em cheio, mas o velho apenas diz que ainda é imaturo. O loirinho fica tão cagado que se pergunta se o velho usa magia demoníaca, pois bater em sua cara é como bater no algodão. Não está funcionando de jeito nenhum. Com um sorriso, o velho diz ao jovem que já estão no século 21 e que os jovens de hoje esquecem tudo sobre seus ancestrais. Mas resumindo, isso é Kung Fu. Em seguida, ele já usa uma técnica muito louca e manda dois pro saco. E o velhinho tem força, viu? Os caras voaram uns 2 metros de distância. O Wang Bin se impressiona com isso e chama o velho de incrível. O careca fala ao velho que quer que ele saiba o quão terrível é ofender a gangue Heihu e manda todos atacarem o idoso. 2 homens estão armados e o loirinho avança primeiro, mas obviamente ele também é o primeiro a apanhar, levando um tapão no rosto. O outro também avança e leva 2 golpes em seu braço. Aparentemente essa gangue é dos carecas, pois só tem careca aqui. Continuando, o primeiro carecão avança com um objeto e o Wang Bin dá um tapão nele também. O velho se surpreende com isso e se pergunta se essa poderia ser a arte marcial superior de Shaolin, a poderosa Vajrapalm. Ele acrescenta que o Wang parece ser jovem, mas tem muito poder. Após a derrota da gangue, as pessoas que estavam assistindo ficam felizes com o resultado e o Wang pergunta se o senhor está bem. O pai de antes, que estava sendo agredido, agradece por terem salvado ele e sua filha e pergunta como eles podem retribuir. O mestre do Kung Fu fala para o pai e a filha que dessa vez ofendeu a gangue e receia que não vão deixar passar facilmente, portanto, não é para ele montar uma banca aqui no futuro. Enquanto os capangas correm, o careca com medo grita para não deixarem para trás. O Wang Bin atrás dele pergunta se ele não quer correr depois de derramar suas tripas, pois ainda não lhe bateu o suficiente. O valentão pede perdão e Wang, em seu pensamento, diz que depois de ofendê-los dessa vez, eles definitivamente virão atrás dele novamente, então vai assustá-los dessa vez. O garoto fala que sabe que esse é o território da sua gangue Heihu, mas ele não pode mais intimidar as pessoas assim. Com isso, o carecão fala que não vai mais fazer isso e pergunta a que seita o Wang e o velho pertencem. O jovem responde que não pertence a nenhuma seita ou gangue, mas é para lembrar de seu nome, o Wang Bin. O Wang se vira e diz ao senhor que não sabe seu nome, mas o velho diz que o carecão não tem direito de ouvir seu nome, então vai contar depois que ele sair. O jovem então avisa o gangster que o velho mandou ele sair, mas o mesmo se lembra do nome do garoto e se pergunta se não é ele com quem o Sr. Dong teve que lidar antes. O carecão ouviu dizer que ele não era apenas bom em Kung Fu, mas também atirou no Sr. Dong com uma arma, o que o deixou internado no hospital. Após essas lembranças, Wang Bin fala novamente que o senhor mandou ele sair daqui e o careca apavorado se ajoelha e diz estar saindo agora. O homem de antes chama Wang e diz que ele ofendeu a gangue Heihu, então certamente não vão deixar ele ir facilmente, portanto é para se apressar. O jovem agradece pelo aviso e diz que vai se retirar. O velho também pergunta a Wang se ele poderia tomar uma xícara de chá como um velho como ele. Já sentados em um lugar, eles estão conversando. O velho diz que, em sua opinião, o garoto já cultivou sua poderosa Vajrapalm até o nível 2 e logo pergunta quantos anos ele tem. Wang Bin fala que tem 21 anos e ainda é um estudante universitário. O velho diz que o admira por praticar um Kung Fu tão profundo aos 21 anos de idade. Wang também diz que admira a habilidade demonstrada pelo senhor agora há pouco e que foi um Taiji verdadeiramente perfeito. O mestre então diz que tem um pedido a fazer e será que ele pode aceitar. Wang Bin diz que se for algo que ele consiga fazer, ele aceitará sem problemas. O pedido do mestre é lutar com seu Taiji contra o Vajrapalm do Prota, mas o garoto diz que isso não pode fazer, pois sua Vajrapalm é vigorosa e brutal, podendo facilmente machucar as pessoas. O mestre fala para não se preocupar, pois seu Taiji não é fraco e o garoto não vai conseguir o machucar. Por fim, ele diz para apenas lutar e considerar isto uma boa troca de dicas de artes marciais. O garoto então diz que será grato por seus conselhos e, em seu pensamento, diz que agora há pouco também sentiu o QI no senhor. Ele acrescenta que também quer competir com o velho e que não precisa dar o seu melhor.